Então vamos lá, pessoal, voltando aqui com as nossas dicas, ainda falando sobre petição inicial, nós vamos tocar num assunto agora importantíssimo para a prova, que é a emenda da petição inicial. Então, chegando aqui na nossa dica número 26, nós temos a emenda da petição inicial. O que nós vimos no vídeo anterior em relação a indeferimento da petição inicial? Nós vimos que o indeferimento ocorre quando existem vícios insanáveis, que não podem ser corrigidos. A história agora vai ser outra. A ideia agora é que a minha petição inicial possui um vício, mas é um vício sanável, um vício que pode ser corrigido. A falta de um documento indispensável, a falta de uma qualificação da parte que pode ser corrigida por meio de uma simples petição em que eu traga essa qualificação. Então veja, são exemplos de vícios que fazem com que a petição esteja defeituosa, mas que podem ser sanados, corrigidos. Se a petição inicial contiver um vício sanável, a ideia é, vamos determinar a correção do vício pelo autor. Ou seja, o Poder Judiciário vai determinar a intimação do autor para que o corrija esse erro. Ao corrigir o erro, ele estará emendando a petição inicial. Então, emenda da petição inicial é esse momento em que se proporciona ao autor o conserto, a informação que faltava na sua peça. Então nós vamos proporcionar ao autor aqui a sanação daquele vício. O que nós temos de importante? O que eu destaquei para vocês aqui? Coloquei que a emenda da petição inicial é um direito da parte, é um direito do autor. Quem erra tem direito de corrigir o erro. Assim acontece no processo. Então, o juiz ele não pode determinar a intimação, ele deve determinar a intimação. Se nós lermos o artigo 284 do CPC, nós vamos encontrar que o juiz determinará a emenda. Então, é um dever do juiz, é um direito da parte. Além disso, prazo de 10 dias para a emenda. Então, o juiz intimará o autor para que em 10 dias emende a petição inicial, complete, traga aquele requisito que faltava, traga aquele documento que foi esquecido. E, por fim, o que vai acontecer se a parte não corrigir, se a parte não emendar? Se a parte não emendar, nós temos o indeferimento da petição inicial, nós temos a extinção do processo sem resolução do mérito. Isso daqui, consta no parágrafo único do 284. Se o autor não emendar, a petição inicial não pode continuar com erro, com vício. Logo, haverá o indeferimento, a rejeição dela. Logo, o processo será extinto sem resolução do mérito. Perfeito? E aí, agora seguindo, já falando de defesa do réu. Então, já vimos a petição inicial, já vimos a citação do réu, agora vamos para a defesa. O que eu tenho para lembrar para vocês aqui sobre defesa do réu? Primeiro ponto importante vai ser o artigo 297. Então pode abrir o artigo 297 que você vai perceber que são várias as peças de defesa que podem ser apresentadas. O réu pode apresentar contestação, exceções, reconvenção, são várias peças. O réu pode, numa determinada situação, ser levado a apresentar todas elas. Exceção de suspeição, exceção de impedimento, exceção de incompetência, contestação e reconvenção. Digamos que ele tenha lá esses 5 fundamentos de defesa. O que o artigo 297 deixa claro? Que cada fundamento de defesa vai ser feita em uma peça separada. A contestação será feita em uma peça, as exceções em outras peças, a reconvenção em outra. São peças separadas. Então, se eu, autor, opto por apresentar todas elas, serão 5 petições separadas. Só que aí vem o detalhe, são 5 petições separadas, mas que devem ser apresentadas em conjunto. Como assim? Simultaneamente, no mesmo momento. Apresentadas conjuntamente, simultaneamente. Vamos deixar isso bem claro, pessoal. Olha o que acontece.
Eu tenho prazo de 15 dias para a apresentação da defesa. Preparei a minha primeira petição, a contestação, preparei a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Estão as 5 preparadas. Eu tenho que pegar as 5 e apresentar no mesmo momento. Não posso, estaria totalmente errado, não posso ir apresentando aos poucos. Apresentar uma, depois outra, não. A regra é a apresentação conjunta, simultânea. O que vai acontecer se eu apresentar, por exemplo, a minha primeira peça no terceiro dia do prazo? Preparei lá a primeira peça, ficou pronta, vou protocolar logo. No terceiro dia protocolei. O que vai acontecer? Nós vamos entender que o prazo de defesa terminou ali. E você não poderá apresentar mais nenhuma outra peça de defesa. Terá havido preclusão para a apresentação das demais peças, já que você apresentou a primeira delas no terceiro dia. Ok, pessoal? E aí, seguindo, ainda sobre defesa, dica 28, sobre preliminares de mérito. As preliminares de mérito no artigo 301 do CPC. Olha o que acontece. Todo mundo pensa na contestação só lembrando da chamada defesa de mérito, que nós vamos conversar ainda. Mas todo mundo só pensa, principalmente, na defesa de mérito. Poxa, eu tenho que demonstrar que eu não gerei esse dano moral, eu tenho que demonstrar que eu não gerei o dano material, razão pela qual não devo ser condenado. Fica todo mundo pensando, principalmente, na defesa de mérito. Eu tenho que demonstrar que estou cumprindo o contrato, que não é hipótese de rescisão do contrato. Só que além dessa defesa de mérito, nós temos a defesa, a alegação em relação a outros vícios. Que vícios são esses? Vícios processuais. Antes de alegar, de realizar a minha defesa de mérito, antes de alegar que eu não devo ser condenado por A mais B mais C, eu tenho que buscar no processo a existência de vícios processuais para alegá-los. Esses vícios processuais que eu alego são as chamadas preliminares de mérito. E aí, como são preliminares, elas são apresentadas antes. Na ordem da petição inicial, primeiro eu busco as alegações das matérias do artigo 301 do CPC para depois alegar a minha defesa de mérito. E aí, o que nós temos que falar aqui? Primeiro, vamos colocar alguns exemplos de preliminares. Litispendência, coisa julgada, conexão. São alguns exemplos aqui. Litispendência, coisa julgada, conexão. Exemplos de preliminares de mérito. Eu, réu, alego na minha contestação. Se eu esquecer, esqueci de alegar litispendência. E aí, já era? Não. Você parte, você réu, que esqueceu de alegar a litispendência na contestação, você pode alegar posteriormente, não tem problema. Sobre essas matérias não há preclusão. Você não alegou agora na contestação, você pode alegar depois. E mais, essas matérias, mesmo sem alegação, podem ser conhecidas de ofício. Vem a expressão de ofício de novo, que significa sem requerimento. Então, eu, réu, não aleguei litispendência, esqueci. O juiz, percebendo a existência de litispendência, ele reconhece o vício, reconhece de ofício. Essas matérias aqui, elas são chamadas de normas de ordem pública. Por serem normas de ordem pública, é que sobre elas não há preclusão. É por isso, por serem matérias de ordem pública, normas de ordem pública, que o juiz pode conhecer de ofício. Só que tem uma situação excepcional, a exceção que vive caindo nos concursos. Qual é a única matéria, dentre aquelas do artigo 301, que não pode ser conhecida de ofício? Que não é matéria de ordem pública, que sofre preclusão? A única, você vai pegar o parágrafo 4º do artigo 301. Pegue e marque, destaque esse parágrafo 4º. Nele nós teremos o compromisso arbitral. E aí vocês vão gravar que o compromisso arbitral
é a única matéria que depende exclusivamente de requerimento da parte. Compromisso arbitral, obrigatoriamente, tem que ser alegado pelo réu. Se não for alegado pelo réu no momento da contestação, não poderá mais ser alegado e não poderá ser conhecido de ofício pelo juiz. É a única situação, é a exceção. Se é a exceção, é sempre lembrado nos concursos. Seguindo, ainda como defesa. Trouxemos ali as preliminares de mérito. Agora vamos para a defesa de mérito. Vamos dizer ali que eu não devo ser condenado ao pagamento de danos materiais porque eu não houve culpa da minha parte no acidente. Vou provar que eu não estava em excesso de velocidade, que na verdade foi o autor que gerou o dano. Essa é a minha defesa de mérito sobre os pedidos formulados pelo autor. O que eu tenho que falar sobre isso daqui? Eu tenho que lembrar dois princípios relacionados à defesa de mérito que sempre constam nas nossas provas. O primeiro princípio é o princípio da eventualidade. Ele está previsto no artigo 300 do CPC, que dispõe o princípio da eventualidade. Lendo o artigo 300, nós vamos perceber que na contestação deve ser alegada toda a defesa de mérito. Naquele momento, na contestação, deve ser alegada toda a defesa de mérito. Ou seja, não pode ficar nem um pouquinho de fora. Aquele é o único evento, o único momento de que você dispõe para a apresentação da defesa de mérito. Então, o princípio da eventualidade. Único evento, único momento. Se você não trouxer uma determinada alegação de mérito, você não poderá trazê-la depois ao processo. Além disso, segundo princípio, princípio da impugnação especificada. É um princípio que consta lá no artigo 302. Princípio da impugnação especificada. Qual que é a ideia aqui, pessoal? Quando você, réu, for apresentar a defesa, a sua defesa tem que ser específica. Defesa fato a fato. O autor alegou um fato, você repele aquele fato. O autor alegou outro fato, você repele, você contesta, você se defende daquele fato. Você não pode fazer uma defesa genérica por negação geral, não. Regra geral é defesa específica, fato a fato, contrapondo cada alegação aqui do autor. Excepcionalmente, aí vamos, excepcionalmente, é possível a defesa por negação geral. Então, regra geral, defesa específica, fato a fato. Defesa por negação geral é exceção. Quem pode realizar defesa por negação geral? Quem pode realizar essa defesa genérica? Continua no 302. Leia o parágrafo único do artigo 302. Ele vai falar que o curador especial, o advogado dativo e o órgão do Ministério Público podem realizar essa defesa. Então, o curador especial, o advogado dativo e o Ministério Público são os únicos três que podem realizar a defesa por negação geral. O curador especial, por exemplo, pode chegar e realizar a defesa em uma linha. Nenhum fato afirmado é verdadeiro conforme será demonstrado ao longo do processo. Ponto. Essa é a defesa genérica, a defesa por negação geral. Ele, curador especial, pode. Eu, particular, não posso. A minha defesa na qualidade de particular tem que ser o quê? Específica, fato a fato. Perfeito, pessoal? Seguindo ainda, dentro de defesa do réu, exceção de incompetência. Nós vimos lá nas dicas anteriores que o réu na defesa pode apresentar contestação, exceções e reconvenção. Dentro de exceções nós temos três: exceção de suspeição, exceção de impedimento e de incompetência. Exceção de incompetência, nos termos do artigo 112 do CPC, ela serve para demonstrar a incompetência relativa, que geralmente é a territorial. Vamos dar um exemplo.
O autor deveria ter ajuizado a ação lá em Vitória, Espírito Santo. Só que ajuizou a ação em Brasília. Eu, na qualidade de réu, posso apresentar a exceção de incompetência, demonstrando ao juízo de Brasília que ele não é competente, que essa ação deveria ter sido ajuizada lá em Vitória. Julgando procedente a exceção de incompetência, o juízo de Brasília remete para a Vitória. Então a exceção de incompetência serve para demonstrar a incompetência relativa, que geralmente é a incompetência territorial. Só que olha o que acontece. Eu moro lá em Vitória, Espírito Santo. A ação foi ajuizada aqui em Brasília, onde estamos gravando aqui no Estratégia. Eu posso apresentar a exceção de incompetência, mas será que eu posso apresentar lá em Vitória, meu domicílio, onde eu fui citado, ou eu tenho que vir aqui a Brasília para apresentar a exceção porque aqui tramita o processo? Onde? Vamos para o 305, parágrafo único. O 305, parágrafo único, ele diz que a exceção de incompetência, a petição da exceção de incompetência, pode ser apresentada no domicílio do réu. Ou seja, eu posso apresentar a exceção de incompetência lá em Vitória, pedindo para que o Poder Judiciário remeta a petição aqui para Brasília. Então apresento lá no meu domicílio em Vitória, com requerimento para que o Poder Judiciário remeta a petição aqui para Vitória. Essa regra foi inserida no CPC em 2006. Antes de 2006, o réu tinha que protocolar a petição da exceção onde estava tramitando o processo. Então até 2006 o réu tinha que ir ao outro local, mandar o advogado dele, ou arrumar um advogado no outro local onde estava tramitando a ação para protocolar essa petição. Hoje não, tomem cuidado, ó, a apresentação no domicílio do réu. E aí, seguindo, vamos para as exceções de suspeição e impedimento, então ainda falando sobre defesa do réu, exceção de suspeição e impedimento. Olha o que acontece. Aquela exceção de incompetência da dica passada, que eu apresento em Vitória, meu domicílio, sendo remetida para Brasília, ela vai ser julgada pelo juízo de Brasília. Se a ação está tramitando na primeira vara civil de Brasília, a exceção de incompetência vai ser julgada pela primeira vara civil de Brasília, que vai dizer se a competência continua com ela ou se a competência é de uma das varas cíveis de Vitória. Só que em relação às exceções de suspeição e impedimento do juiz, aí a regra é diferente. Vejam que a ação foi ajuizada corretamente lá em Vitória, só que foi distribuída para a terceira vara cível e o juiz ali é meu inimigo. O juiz da terceira vara cível de Vitória é meu inimigo capital. Ou seja, é uma hipótese de suspeição. Uma hipótese de suspeição que consta lá no artigo 135 do CPC. Ou então a minha ação foi distribuída para a quinta vara cível de Vitória e o juiz de lá é parente do meu adversário. Parentesco gera, nos termos do artigo 134 do CPC, o impedimento. Olha o que acontece. Se o juiz não reconhecer a suspeição ou o impedimento, eu, parte interessada, vou ter que apresentar a exceção. Só que essa exceção está diretamente relacionada ao juiz doutor João, ao juiz doutor José. E é claro que ele não poderá julgar. No máximo, o doutor João, o doutor José, ao receberem as exceções, eles vão poder reconhecer aquela qualidade que eu estou atribuindo a eles. No máximo, só que eles não vão poder julgar. Então, digamos que eu estou alegando a suspeição por inimizade do doutor João. O doutor João pode muito bem negar essa qualidade. Não, não tem nada de inimizade, não. Eu não tenho essa inimizade, não sou suspeito. Não sou parente, não tenho esse impedimento. O que vai acontecer? O juiz vai apresentar a sua defesa e as exceções serão remetidas para o tribunal. O tribunal é que está vinculado o juiz. Então vejam, coloquei para vocês aqui, ó,
que o julgamento das exceções de suspeição e impedimento, ele é feito pelo tribunal a que está vinculado o juiz. E olha o que acontece, o tribunal pode concordar com Bruno ou não. Se o tribunal entender que não existe aquela inimizade, ele vai arquivar a exceção. Mas se o tribunal concordar com Bruno, falar, não, ó, realmente o Bruno conseguiu comprovar a inimizade capital, conseguiu demonstrar a amizade íntima, conseguiu demonstrar o parentesco. Se o tribunal concordar com Bruno, ele vai julgar procedente a exceção. E aí, com essa procedência da exceção, olha o que vai ocorrer. Eu tenho a condenação do juiz ao pagamento das custas processuais relacionadas à exceção. Então não achem estranho se a questão disser que haverá aqui a condenação do juiz ao pagamento das custas. Não ache estranho. Porque a exceção, ela só foi gerada por uma atitude do juiz. A culpa da exceção foi do juiz. Se o juiz tivesse reconhecido a inimizade antes, nós não teríamos exceção, nós não teríamos julgamento da exceção. Então a exceção, ela foi julgada por culpa do juiz. Logo, ele vai ser condenado ao pagamento das custas processuais. Seguindo, ó, reconvenção. Última, na verdade, peça de defesa aqui a ser analisada. Então, o réu vai poder apresentar reconvenção. Em qualquer material de processo civil em que a gente leia sobre reconvenção, nós vamos ler que a reconvenção é um contra-ataque do réu ao autor no mesmo processo. Então, ó, a definição de reconvenção é um contra-ataque do réu ao autor no mesmo processo. O réu, ele além de se defender, ele vai contra-atacar. Além de demonstrar que ele não deve ser condenado, ele vai requerer a condenação do autor. Esse é um contra-ataque. Só que olha o que acontece. Quando o réu apresenta a reconvenção, nós precisamos intimar, aqui ó, saiu com um errinho, vamos intimar o autor reconvindo. Então, quando eu, réu, apresento a reconvenção, eu tenho a intimação do autor reconvindo via procurador. Vamos entender isso daqui. O réu apresenta a reconvenção. O autor, ele vai ser intimado para tomar ciência da apresentação da reconvenção e para poder apresentar defesa na mesma. Essa intimação é via procurador, via advogado. Então, cuidado com as questões que falem que ele será intimado pessoalmente. Não, ele vai ser intimado via procurador, via advogado. E cuidado com as questões que falem de citação. Não, ele é intimado. Ele não vai ser citado porque o processo já está em andamento. Então, ele é intimado. Agora, olha o que acontece. A defesa na reconvenção vai ser apresentada em 15 dias. E o principal ponto que nós temos sobre reconvenção é o seguinte. O principal ponto sobre reconvenção é esse. Autonomia. Olha o que acontece. No mesmo processo, nós teremos ação e reconvenção. No mesmo processo, nós teremos ação e reconvenção. Entre as duas existe autonomia. O que significa dizer isso daqui? Se eu tenho a extinção da reconvenção, nada acontece com a ação. Se eu desisto da ação, nada acontece com a reconvenção. A vida delas é totalmente autônoma. Elas estão se utilizando do mesmo processo, mas entre elas existe autonomia. Ah, meu Deus, o autor desistiu da ação, a reconvenção continua. Vixe, a reconvenção foi indeferida, a ação continua. Existe a autonomia. Existindo as duas, coexistindo as duas no mesmo processo, elas serão julgadas por sentença única. Uma única sentença julgará ação e reconvenção. Então, ó, julgamento por sentença única.
nós teremos aqui uma sentença, parte dela vai julgar a ação, parte dela vai julgar a reconvenção. E olha o que acontece, não existe uma ordem necessária, não. Não tem assim, primeiro tem que julgar a ação, depois a reconvenção. Nada disso. Na sentença, o juiz pode julgar primeiro a ação, depois a reconvenção, primeiro a reconvenção, depois a ação. Não há problema algum, não existe uma ordem definida. O que nós precisamos saber sobre reconvenção, ó, nós encontramos nesses artigos 315, 316, 17 e 18. Ok, pessoal? E agora, ó, partindo para revelia. O que nós temos aqui sobre revelia? O que nós já sabemos? Eu, réu, fazendo até um retrospecto aqui das dicas, eu, réu, fui citado para apresentação de defesa em 15 dias. Nessa defesa eu posso apresentar várias peças separadas, porém no mesmo momento, de forma simultânea. Dentro dessa minha defesa, eu faço a defesa de mérito. Na contestação, eu faço defesa de mérito demonstrando que eu não devo ser condenado àquilo que o autor está pedindo. Perfeito. Se eu não fizer essa defesa de mérito, o que vai acontecer? Aí nós vamos para cá. Revelia. Eu, réu, vou ser considerado revel porque a revelia é exatamente essa ausência de defesa, essa minha inércia, essa minha omissão. Então, eu, réu, não apresentei defesa, sou um réu revel, houve revelia. Pode haver a produção dos efeitos da revelia, conforme o artigo 319. Pode ser que haja a produção de efeitos da revelia e, com isso, eu tenho a presunção de veracidade dos fatos afirmados na petição inicial. Como um efeito da revelia, eu tenho a presunção de veracidade dos fatos afirmados na petição inicial. Como o autor alegou uma série de fatos e o réu não apresentou defesa, nós vamos presumir que o autor está contando a verdade, que aqueles fatos são verdadeiros, já que o réu poderia apresentar a sua versão e não apresentou. Só que olha o que acontece. Essa presunção de veracidade, ela é relativa. Nós não vamos considerar que o branco seja preto ou vice-versa em virtude de revelia, não. A presunção ela é relativa, cabe prova em sentido contrário. Pode ser que até o juiz, desconfiando daquela história, determine a produção de provas e encontre a verdade em sentido oposto. Perceba que realmente aquele fato não é verdadeiro. Então, cuidado que a presunção ela é relativa. Além disso, ó, eu, réu, não apresentei defesa, fui revel, mas eu posso me apresentar no processo lá na frente. Eu posso intervir no processo a qualquer momento. Então, existe a possibilidade do réu apresentar-se no processo a qualquer momento. Claro que eu vou me apresentar e vou começar a praticar atos daquele momento para frente. Os atos que foram praticados para trás, eles são considerados ato jurídico perfeito. Ninguém encosta neles. Eu, réu, que só me apresentei agora, não tenho direito a influenciar nos atos já praticados. Eu influencio nos atos a serem praticados dali para frente. E aí, seguindo, nós temos aqui uma outra dica, que vai ser a última dica do vídeo, que fala também de revelia. Olha o que acontece. Uma outra consequência da revelia é a ausência de intimação do réu revel. Ó, se o réu não quis vir ao processo, não quis apresentar sua defesa, eu não vou me preocupar com ele, não. Eu não vou intimá-lo dos demais atos, não. Essa sempre foi a ideia. Eu não preciso intimar o réu revel. Se ele quiser, ele vem ao processo, mas também descubra os atos a serem praticados por ele. Não preciso ficar avisando, não. Só que essa história que consta lá no artigo 322, ela foi alterada em 2006. Em 2006 alteraram o artigo 322 e hoje nós temos o seguinte: eu não preciso intimar o réu, revel, que não tenha patrono nos autos. Ou seja, o réu revel
que não tem advogado nos autos, esse eu realmente não preciso intimar. Não preciso intimar o réu revel que não tem advogado para turno nos autos. Agora, se o réu revel tiver advogado nos autos, eu tenho que intimá-lo normalmente de todos os atos processuais. Então o réu, apesar de revel, tem advogado no processo. Vamos marcar audiência? Vamos. Temos que intimá-lo. O réu revel não tem advogado no processo. Vamos marcar a audiência e não precisa realizar a intimação deles. Então, daqui a pouquinho voltamos com mais dicas de processo civil.